Bom, minha gente, meus amigos da TV HJ, estou aqui num local muito especial, é o famoso Lá Martins, e você vai entender um pouco da importância desse espaço aqui no nosso bairro Henrique Jorge. Eu estou aqui com o André, que é o fundador do Lá Martins. André, fala aqui para as pessoas, telespectadores, o que é o Lá Martins. Pronto, então, a Casa de Idosos Lar Martins é uma instituição de longa permanência para idosos. Estamos aqui no Henrique Jorge nesse espaço desde 24 de dezembro de 2019. A gente é uma instituição mista, quando eu me expresso mista, eu falo homens e mulheres, a gente acolhe idosos de ambos os sexos, é, bem como particular e filantrópica. A gente acolhe idosos em situação de vulnerabilidade, de violências, como também idosos que vêm do seio familiar, onde a família já não está em condição de cuidar por situação de trabalho, de uma série de outros fatores, e traz para a instituição, onde aqui a gente tem todo, um equipamento preparado, a gente tem tudo o que no seio familiar o idoso não está tendo. Claro, lugar nenhum é melhor do que o seio familiar, mas a instituição tem todo um aparato, como por exemplo uma equipe de saúde, enfermagem, assistente social para uma escuta, temos nutricionista para ter uma alimentação de acordo com as necessidades do idoso. Prova disso é que sempre a gente recebe os idosos aqui com os sinais totalmente descompensados, como a PA, o diabetes. Então, logo que chega aqui rapidinho, isso fica tudo ok. Então, assim, a importância desse cuidado, dessa atenção com os idosos é fundamental. E numa instituição de longa permanência, onde a gente tem todo esse cuidado, toda essa atenção com o idoso, aqui a gente pode dar esse cuidado e essa atenção para o idoso. Pronto, André, falando em cuidado, né? Muitas pessoas têm imagem de casas de idosos, né? De maus tratos, né? E o que eu percebi aqui realmente é totalmente diferente. O idoso chega aqui e se sente em casa. Você comentou comigo que um idoso estava em depressão, aí chegou aqui, como é que foi essa situação aí? Pronto, então, eu tenho alguns casos, né? Não é só um. Então, a gente tem alguns casos de idosos que chegam aqui com uma depressão. A família liga, olha, o idoso está com depressão, não está aceitando a alimentação, não está aceitando os cuidados básicos, como por exemplo o banho, a rotina do dia a dia. Então, assim, logo que chega aqui, que ele se vê em um lugar onde todas as outras pessoas são igual a ele, igual que eu falo assim, se é um idoso amputado, aqui temos vários idosos amputados. Se é um idoso que está acometido de cadeira de rodas, aqui nós temos vários idosos acometidos de cadeira de rodas. Idosos que fazem uso de objetos de autoajuda, como muletas, bengalas. Aqui também nós temos esses idosos. Então, assim, eles se sentem acolhidos. Valorizados, né? Isso, eles se sentem em um espaço onde várias pessoas são iguais a eles. Então, isso faz com que eles se sintam bem, se Realmente é um sintam lar, com né? vontade de viver novamente. Então, assim, eu tenho idosos aqui. Recentemente eu recebi um idoso acometido de cadeira de rodas que ele ficava só, chegou aqui, ficava na cadeira triste, no canto dele, a gente chamando a atenção, conversando, levando para perto dos outros idosos, fazendo uma escuta, tendo um diálogo. Hoje a gente abre a instituição de manhã cedinho, ele mesmo já move a cadeira de rodas dele, ele já aprendeu vendo os outros idosos caminhar na cadeira de rodas Autoestima. sozinho. Então, assim, ele também já está fazendo isso. Então, assim, isso levanta muito a autoestima deles. Viver em um espaço onde todos são iguais, onde eles possam ver que a pessoa idosa não é abandonada, não é porque está em situação de cadeira de rodas, de estar em uma cadeira de rodas, que vai parar de viver, que vai parar de ser amado, de ser valorizado. Não, o nosso objetivo aqui é exatamente esse: valorizar essas pessoas. Ô, André, a dúvida que as pessoas perguntam às vezes é sobre fins lucrativos. Você me falou que não tem nenhuma renda, nenhum apoio de nenhum governo, federal, municipal. Então, realmente, o Lamartins vive de doação. A Pronto. importância da doação aí para você que quer ajudar esse espaço. Exatamente, a gente vive totalmente de doações. A gente é uma instituição particular, mas sem fins lucrativos. A gente acolhe idosos que vêm direto do seio familiar, como falei no início,
como também idosos que vêm de situação de vulnerabilidade, violência, situação de rua. Então, assim, temos alguns idosos pagantes e temos outros que vêm dessas situações. Então, assim, atualmente a gente tem um quadro de funcionários com 12 funcionários, então o prédio é alugado, então, assim, é uma despesa bem grande. Então, a gente não pode tirar do fundo da instituição para fazer compras, como, por exemplo, essa a parte grosseira, que é o que a gente ganha de alimentação, é o nosso foco, né? O nosso foco é esse, porque, assim, só de frutas e verduras, a Cauã, por mês, aqui é R$ 6.000. Frutas, verduras e proteínas, que é carne, peixe, frango, ovos. Então, assim, como eu falei, a gente ganha sempre do terceiro setor, das empresas, da sociedade, a parte grosseira, que é feijão, arroz, macarrão, farinha, leite, massa de mingau. Afinal, aqui são 6 alimentações diárias. É café da manhã, lanche 9 horas, almoço, o lanche deles 3 horas, o jantar 5h30 e 9 horas da noite um mingau. Então, assim, é muita alimentação, são muitos idosos, tem também o quadro de funcionários. Então, de fato, fica muito pesado. Mas, graças a Deus, a gente é muito bem acolhido pela sociedade. Bom, gente, olha só, a importância do La Martins aqui no nosso bairro. Então, se você quiser ajudar, você viu que realmente não tem nenhum apoio financeiro da parte pública, né, de governos. Por isso, se você está vendo essa matéria, o André vai falar como você pode ajudar, com fraldas e também com alimentação. André, faz como para poder ajudar aqui La Martins? Pronto, Cauã, telespectadores da HJ. Assim, a gente tem o nosso Instagram, que é @larmartinsoficial, o WhatsApp da instituição e telefone fixo, que é o 3104-3202, como também pode estar vindo deixar até aqui a instituição. No momento a gente não está recebendo visitas devido à pandemia, mas pode vir aqui na instituição, tocar a campainha que vai ser bem recebido e a gente recebe a doação, mostra um pouco dos nossos serviços. O nosso endereço é Rua Porto Alegre 1471, aqui no Henrique Jorge. Pois bem, muito obrigado, André. Parabéns pelo trabalho lindo realizado. Um trabalho realmente que toca os corações. Então, se você quiser ajudar, faça a sua parte. Não custa nada, gente. Todo mês aí tem que pagar funcionário, alimentação. Então, fica aí a dica aí no La Martins. Então, nós contamos com vocês. Eu vou encerrar por aqui com as imagens de Irã Oliveira. Eu sou a Cauã, o repórter do povo para a TV HJ.